Mas quero aqui já de antemão agradecer a todos que entraram aí. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que vai ser muito proveitoso para todos nós, né? Ainda mais diante da pessoa que a gente está tendo aqui a oportunidade, né, de ouvir hoje, o pastor William Brau. Vou depois pedir a ele que conte um pouquinho da trajetória dele no ministério, né? Mas vou falar aqui na qualidade antes de tudo, de amigo, né? Porque o pastor William Brau é aquele brother que a gente conviveu assim por uma longa data, né, pastor? No seminário, tivemos a oportunidade também de dividirmos o mesmo lar, né, enquanto estávamos por ali, tanto no internato quanto fora dele, no externato, né? E sempre muito dedicado, uma pessoa muito, pela graça de Deus, é muito capacitada e tem procurado assim se aprimorar academicamente, se dedicando aí nas pesquisas que envolvem a área da própria teologia, né? Então, eu estou aqui diante de uma pessoa que eu sei que vai trazer conteúdo de qualidade para a nossa irmandade, para a nossa igreja, diante dos desafios que nós estamos vivendo, né, ultimamente. Estamos aí dentro de um contexto bastante desafiador, no que tange respeito aos valores, né, ao sistema que a gente vai dizer na filosofia axiológico, né, ético, e que traz algumas implicações, né? Nós temos aí um veredito que é trazido por revelação, né? E a gente precisa aprender a seguir esse critério, né, pastor? Se a gente seguisse, certamente a gente seria muito mais feliz, né, do que já somos, porque, graças a Deus, já estamos aí procurando dar o nosso melhor para a causa de Cristo, né? Mas quem vai falar melhor sobre esse assunto, sobre essa temática, é o pastor William Brau, que atualmente está lá em Manaus, na região da Amazônia, no Amazonas, né? E está ali na região norte da capital, né? Da Zona Franca de Manaus, né, pastor? Então, Isso. o pastor vai estar assim, trazendo um pouquinho, né, da sua biografia, né, para a gente conhecer a parte dele. Sei que, graças a Deus, ele foi abençoado no seu casamento, e hoje tem aí um casalzinho para a honra e glória de Deus. Fala um pouquinho de ti, meu querido, do seu ministério, da sua família, por gentileza. Ok, então, uma boa noite a todos, né? Obrigado, pastor Elcio, pelo convite, né? E, como você disse, realmente, nossa, a amizade aí fala forte, né? O tempo que passamos juntos e até hoje aí. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui com todos os irmãos e contigo também, né? Eu, quando fui chamado, né, desde quando saímos ali do SALT, já vim direto para cá, aqui para o Amazonas. Então, eu estou aqui já há 16 anos aqui, aqui no estado do Amazonas, na região do Amazonas, né? Amazonas e Roraima. Então, eu comecei o meu trabalho no interior do Amazonas. Passei 8 anos no interior do Amazonas, né? Passei pelo distrito de Codajás, que é uma cidade aqui a uns 500 quilômetros subindo o Rio Solimões. Depois eu fui para Eirunepé. Eirunepé, como dizem aqui, né, é lá onde Judas perdeu as meias. Já é quase divisa com o Acre, né, lá bem longe mesmo, né. Passei 2 anos ali naquele distrito, já depois voltei aqui mais próximo, né, já para o distrito de Manacapuru. Manacapuru já é considerada a região metropolitana de Manaus. É uma cidade do interior, uma das maiores cidades aqui do interior do Amazonas, mas já é bem próximo, né? Então, daqui dá para ir de carro, tem uma rodovia que vai de carro, 1 hora de viagem e você está lá. Então, já é bem mais próximo, né? Mas ainda assim, eram 3 igrejas na cidade, o resto é tudo no Rio, as igrejas, né? Subindo aí o Rio Solimões, né? Então, eu passei aí esses 8 anos aí no distrito no interior do Amazonas, aí depois que eu vim trabalhar em Manaus. Então, eu fui pastor aqui no distrito de Japim, já aqui em Manaus. Depois fui para Boa Vista, né, Roraima. Passei 4 anos lá, né, no distrito de Liberdade. E aí agora me chamaram de volta para Manaus, agora no distrito de Nova Cidade. Então, já estou aqui no 4º ano, no 3º ano, né? Não, isso já no 4º ano, para completar 4 anos aqui no distrito de Nova Cidade, né?
E essa é a trajetória. Eu comecei o ministério solteiro, né? E aqui em Manaus mesmo conheci a minha esposa, e então nós nos casamos, e hoje aí temos dois filhos maravilhosos aí, né? Mais bonitos do que eu esperava, né? Graças à minha esposa aí. Então, é isso aí. Estamos aqui, né, com muita alegria aqui em Manaus ainda, e vamos continuar aí até a volta de Jesus. Amém. Pastor, acaba que a gente se cruzou novamente, né, no SALT, no mestrado, né? Você Isso, seguindo a linha de pesquisa ali bíblica e eu a aplicada, né? Foi, isso, verdade. foram mais 3 anos aí, né, para contabilizar nessa, que foi muito prazeroso, muito bom, né? É uma época gostosa ali, não foi? Uma época boa, né? Verdade. De volta a lembrar da época das pesquisas de estudo, de livro, leitura, trabalho, né? É muito bom. É, muito bom. Deixa eu só Muito. aproveitar aqui, deixa eu mostrar aqui a foto da minha família, né? Não sei Que se top, tivessem por favor. curiosidade de conhecer. Deixa eu ver se eu consigo abrir Se aqui. tivesse me programado contigo, eu ia te pedir para você mostrar algumas fotos assim dos desafios aí que você tem, né, naquela época, né? Tem muitos aqui. Olha, então a Que minha família, a gente tirou foto até recentemente agora, né? Foi no Dia dos Aventureiros aí, a família reunida. O único que ainda não é o mais novo, que tem 4 anos. Mas aí tá a bênção, né, que Deus nos deu aí. Deus seja louvado. Muito bom, pastor. Parabéns pela família. Que Deus continue abençoando aí, viu? Seu ministério, seu casamento, seus filhos. Amém. Muito bom. Queridos, então nós já vamos começar, né? Para a gente também não tomar muito do tempo de vocês, muito embora eu tenha certeza que vai ser positivo aqui para todos nós. Eu vou pedir aqui a Marina. Marina, por gentileza, dirige uma prece aqui em nosso favor. Sim, claro, pastor. Vamos lá, pessoal. Santíssimo Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo dia que se passou, o Senhor nos abençoou, cuidou, guardou e protegeu. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por nos proporcionar estes momentos aqui com os teus filhos, ó Deus, os pastores que, através do teu Santo Espírito, estão nos proporcionando, ó Deus, mais conhecimento, mais comunhão. Pedimos ao Senhor pela vida de ambos, pelas famílias deles, ó Pai, pelos ministérios, que os desafios que eles têm, encontram pelo caminho, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los e cobri-los com o teu cuidado e a tua proteção. Peço ao Senhor também, ó Pai, por todos os teus filhos que estão aqui também na live, todos os outros filhos que estão aqui na live também, acompanhando. Estamos aqui, ó Pai, em busca de aprender um pouco mais de Ti, de buscarmos nos tornarmos melhores cristãos, melhores adoradores, ó Pai. Pedimos a Tua direção para os momentos que vão seguir. Pedimos, ó Deus, que abra a nossa mente e o nosso coração para entender o que o Senhor quer nos falar. Use o nosso querido pastor convidado. Essas bênçãos nós te pedimos com perdão dos nossos pecados, no doce nome de Jesus. Amém, ó Pai. Obrigado, minha queridinha. Deus te abençoe. Pastor. Amém. Bom, quer dizer, eu vou só fazer uma introdução e já vou passar para o meu colega pastor aqui, meu amigo. O propósito desse nosso encontro é, antes de tudo, alimentar o rebanho, né, com conteúdo que a gente entende ser de qualidade e de grande relevância para a nossa caminhada cristã. Como eu disse, nós estamos vivendo aí momentos muito controversos, né? Os valores estão distorcidos e dentro daquilo que Zygmunt Bauman, né, um grande sociólogo, recentemente, podemos dizer assim, né, falecido, diz que ele vai falar da modernidade líquida, né? Eu sempre trato dessa questão e ele menciona justamente sobre esses aspectos, né, que envolvem o relativismo, que está aí vinculado depois do boom, né, da própria física, né, com a relatividade de Einstein. Alguns aspectos foram entrelaçados também ao ambiente sociológico, filosófico, né, da conduta humana.
E o relativismo começou a ganhar força e assim foi se estabelecendo aquilo que nós vamos chamar de pós-modernidade, que vem ali depois da modernidade, cuja característica, né, envolve, antes de tudo, uma frustração com a metodologia científica, né, diante das guerras que se estabeleceram, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, né, que aconteceram dentro do século passado, do século XX, né, e isso comprometeu, de algum modo, esse sistema de valores que foi se estabelecendo de forma mais rígida, e as pessoas foram perdendo a esperança no cientificismo, né? O ateísmo ganhou uma nota tônica nessa época, mas, como pós-modernidade, alguns questionam se de fato existe a chamada pós-modernidade, né? Freud ele vai falar de um mal-estar na civilização, né? E, de fato, esse mal-estar está entalado, né? Existe uma angústia que paira no ar, né? As pessoas buscam por respostas, inicialmente acreditariam, né, estar atrelada ao naturalismo científico, ao próprio humanismo, né? Você tem na própria psicologia o existencialismo, mas esse resgate da identidade humana foi se tornando complicado, e agora as pessoas começaram a abrir o leque para o religioso, mas a ideia que se tem hoje é de que Deus é feito em mais semelhança da gente, né? Por partir desse pressuposto, nós estamos vivendo hoje uma crise valorativa, uma crise ética que tem permeado a igreja de algum modo, e, é claro, nós sabemos que é uma estratégia diabólica, né? E aí nós vamos encontrando aí a relação dos opostos, né, dos extremos, né, que é perigosa, né? Então, o pastor William Brown vai estar falando um pouquinho sobre isso, né? O título provocativo é assim diz o Senhor ou assim digo eu, né? Mas envolve, antes de tudo, a questão da conduta cristã, e eu pedi, né, solicitei ao pastor William Brown, dentro dessa capacidade de pesquisa que ele tem no âmbito da própria teologia bíblica sistemática, de trazer aí, procurar trazer para a gente uma resposta, né, equilibrada sobre esses aspectos, envolve a nossa caminhada cristã, e né, acredito que agora ele vai trazer melhor essas informações, não tomando mais o tempo dele, vou jogar aí a peteca para ele. Pastor, agora é contigo, meu querido. Muito obrigado aí. Toca o barco. Certo, pastor. Bom, agradeço aí pela oportunidade, e o tema que nós vamos aqui desenvolver um pouco, né? É um tema que eu acredito que já é bem conhecido, né? A maioria de nós já conhece esse tema, então talvez só seja necessário nos aprofundar um pouco, alguns detalhes a gente aprende também. Vamos crescendo, né, em nosso conhecimento e nossa compreensão, né? E espero que seja útil. Vou colocar aqui compartilhar aqui a tela aqui. Enquanto o pastor põe a tela lá, Cris, alguém tiver alguma dúvida, pode postar lá no chat que a gente vai estar acompanhando aqui para passar para o pastor depois, tá certo? Vamos trazer esclarecimento aí para a gente. Pronto. Deu aí, né, para aparecer? Pronto. Então, assim, né, vamos aprender um pouquinho aqui sobre a questão da conduta cristã, né, a importância daquilo que nós manifestamos em nosso comportamento, né? Claro que não tem a ver com a nossa salvação, né? Como adventistas, talvez alguns ainda confundam isso, né? Mas como adventistas nós acreditamos que somos salvos somente pela graça, né? É o perdão de Deus, é a graça de Cristo que nos salva, que tira de nós essa culpa, né? Que nos inocenta, né? Diante do juízo divino. É somente essa graça. Então, nada que nós fazemos, ou nenhuma de nossas atitudes nos dão os méritos para isso, né? Então, a gente não está falando aqui de um ponto de salvação. Estamos falando aqui daquilo que Deus espera de nós, de cada um de nós, né? E a Bíblia apresenta de uma maneira muito bonita, né? Aquilo que Deus espera de nós, especialmente depois que nós entregamos nossa vida a Cristo, né? Por meio do batismo, né? Então, tem um texto bem interessante, né? A oração de Jesus ali em João, no capítulo 17,
É bem interessante ali, né? Ele diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Interessante, né, as palavras de Jesus a fazer essa referência, né? Quando nós entregamos a vida a Cristo, nós agora fazemos parte do reino de Deus, né? E a Bíblia assim o considera, não pertencemos mais a este mundo, mas pertencemos ao reino de Deus. Então vivemos aqui, mas não somos deste mundo. E isso não só se evidencia pela decisão que nós tomamos, né, de caminhar ao lado de Cristo, mas também de sermos transformados à sua imagem e semelhança, né, de demonstrarmos um testemunho e assim por diante. Então, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, o rumo da nossa vida muda completamente quando nós entregamos a vida a Cristo. Mas é claro que nossa natureza pecaminosa ainda continua. Infelizmente, nossa natureza vai continuar até o dia da volta de Jesus. E essa natureza que tem nos puxado para trás, né, sendo aí um peso que nos atrapalha, nos atrasa, e muitas vezes essa natureza nos confunde, né, naquilo que nós devemos, nossas atitudes, nossos hábitos, né, nossa natureza nos confunde muito. E se não for o nosso estudo da Bíblia, nossa comunhão com Deus, nossa caminhada, nossas orações, nós às vezes somos cegados, né, pela nossa própria natureza, daquilo que Deus espera de nós. Então, estamos falando aqui do que Deus espera, as transformações que devem acontecer em nossa vida depois que entregamos a vida a Cristo Jesus por meio do batismo, né? E aí um texto bem conhecido, muito conhecido e muito bonito também, é esse, né? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu acho que ele dá ali o toque certo, né? A pompa correta para o que Deus espera de cada um de nós depois que entregamos a vida a Cristo. E aí diz aí 1 Pedro 2,9, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, interessante, né? O chamado de Deus. A partir do momento em que eu entrego a vida a Cristo por meio do batismo, eu não sou mais como qualquer outra pessoa, né? Eu agora sou um sacerdote, com uma missão, um propósito, né? E aqui Pedro deixa claro, proclamar as virtudes de Cristo, né? Proclamar a luz de Cristo. Então nós temos esse chamado especial. Esse chamado não é só nosso, né? Ele sempre existiu desde o povo de Israel. Apesar de ali na Israel existir o sacerdócio, né? Então ali a tribo de Levi era uma tribo especial que cuidava da vida espiritual. Tinha a família de Arão, que era a família de sacerdotes. Então, tinha ali um sacerdócio específico para Israel, mas Deus declarou desde o início que a própria nação israelita eram sacerdotes para o mundo. Então, enquanto eles tinham os seus próprios sacerdotes, toda a nação israelita eram também sacerdotes para o mundo. E esse propósito continua até nós hoje, né? Então, agora não é mais o povo de Israel, agora somos nós temos essa missão de representar a Cristo e encaminhar as pessoas a Cristo. Desde o dia do nosso batismo, nós recebemos essa missão, esse propósito especial. E deve ser em nosso coração esse desejo a cada dia mais, né? A nossa natureza vai sempre tentar atrapalhar, mas esse deve ser o meu alvo, a cada dia mais, ser um sacerdote que proclama a Cristo, né? Que proclama essa luz, que exalta mais e mais essa mensagem que Deus deixou para cada um de nós. Então, eu queria deixar aqui um detalhe interessante, a respeito da conduta cristã. Então, quando vamos falar sobre conduta cristã, essa é uma crença da nossa igreja, né? Nós, como adventistas, acreditamos que um cristão, depois de batizado, ele é moldado e transformado, e Deus espera um padrão de conduta de cada um destes que entregaram a vida a Ele, né? Deus espera esse padrão de conduta de cada um de nós. E esses padrões de conduta, né, tem dois princípios básicos, né? Esses são os princípios primordiais que baseiam tudo que a Bíblia fala a respeito da nossa vida após o batismo. Então, o primeiro princípio é o do testemunho. Então, nós vimos agora o texto, né, sobre o sacerdócio. Isso quer dizer que somos sacerdotes, somos testemunhas de Cristo, né? Nós temos um papel de testemunhar, de mostrar para o mundo o que é ser um discípulo de Cristo Jesus. Tá? Então, isso quer dizer, então, que o nosso comportamento, as nossas palavras, nosso vestuário, aparência, tudo deve mostrar para as pessoas esse testemunho, né? Essa luz que irradia de cada um de nós. Esse é o princípio primordial, tá?
a nossa missão de testemunharmos de Cristo ao mundo. E o outro princípio da qual se baseia a crença, né, que nós temos da cultura cristã, é de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Depois do pecado, é claro, Adão e Eva perderam, Adão e Eva e todos nós, né, perdemos um pouco dessa imagem e semelhança, o pecado desfigurou essa imagem. Mas desde o dia em que eu entreguei a vida a Cristo por meio do batismo, essa imagem e semelhança começa a ser restaurada. Então, depois do meu batismo, além de eu ter o papel de testemunhar de Cristo, eu também tenho essa missão de permitir que Deus restaure essa imagem e semelhança em mim. Então, em minha caminhada, cada dia eu preciso ser mais parecido com Jesus, né? Então, é claro que os dois princípios andam juntos, né? À medida em que eu me torno mais semelhante a Jesus, também eu testemunho de Cristo, né? Então, quanto mais semelhante a Cristo, maior é o meu testemunho, mais poderoso é o meu testemunho e a minha influência, né? Quanto mais parecido com Cristo, mais poderoso será esse meu testemunho. E aí o texto, acho que um dos textos mais bonitos que fala sobre isso, né, sobre esse nosso papel de sermos restaurados à imagem e semelhança de Cristo Jesus, é esse aí, de Efésios capítulo 4, verso 13 e 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, e seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, né? Então, esse é o nosso alvo, né? Como igreja, como irmãos, juntos, irmos crescendo mais e mais, até atingirmos essa medida, né, da estatura da plenitude de Cristo, né? Até e irmos conhecendo tão bem mais, né, o nosso Senhor Jesus, que vamos mais e mais sendo semelhantes a Ele. Esse é o nosso alvo, tá? Então, aí tem nosso testemunho, tem a ver com o nosso sacerdócio e o nosso propósito de sermos restaurados à imagem e semelhança de Cristo. Esses são os dois princípios, assim, primordiais da nossa vida após o batismo, da nossa conduta cristã, né? Então, é daqui que vem a nossa missão, né, de pregar o evangelho, por que eu tenho que falar de Jesus para outras pessoas, né? É daqui que vem o meu comportamento, a minha santificação, o meu crescimento em Cristo, né? Vários outros temas da Bíblia vêm desses dois princípios aqui. E é claro que Paulo já avisou, né? Lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, verso 4 e verso 5, ele já avisou como seriam as pessoas. Então, pastor Elcio, não sei se vocês chamam de Elcio, pastor Júnior, já mencionou... Me chama de pastor Júnior. É Júnior, né? Pronto, eu costumei chamar de Elcio. Pastor Júnior. Mas é Elcio também. Estamos juntos. Então, ele falou um pouquinho, né, sobre a questão do relativismo, né, como a cultura vem mudando bastante, vem aí a época do pós-modernismo, né, como as coisas foram mudando. E Paulo falou um pouco sobre isso nesse texto, né? Ele sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão... Aí tem uma lista enorme, né? Aqui, foi pulada aqui essa lista, e foi já para o finalzinho aqui, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, né? O conselho de Paulo aqui a Timóteo. É claro que Paulo não estava fazendo uma referência direta aos nossos dias, né? Era já nos tempos dele. Nos tempos de Paulo, isso já estava se manifestando, né? As pessoas sendo mais amigas dos prazeres que amigos de Deus, mas reflete muito bem a realidade nossa hoje, né? E a referência aqui de Paulo é aos próprios cristãos, não são as pessoas do mundo. Então, menciona aqui pessoas que entregaram a vida a Cristo, mas que estão tão ligados a este mundo que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. São aqueles que pertencem a Deus, são cristãos, vão à igreja, mas o amor pelo mundo, os desejos pelas coisas do mundo são tão grandes que são mais fortes, né, e acabam vencendo. Ainda menciona aqui, né, tendo forma de piedade, ou seja, aquela aparência de piedade, né, demonstram ser cristãos piedosos, mas na verdade o coração está longe de Deus. Essa é a realidade nossa, né? E eu preciso perguntar para mim mesmo, será que realmente eu tenho permitido Deus ter o poder da minha vida, né? A minha vida realmente está nas mãos de Deus, Ele é que está acima de tudo, né? Como está aí o título, né? Será que é a vontade de Deus ou é minha vontade?
Será que as coisas deste mundo, os prazeres do mundo, têm me chamado mais atenção do que as coisas de Deus? São perguntas que devemos fazer para nós mesmos, porque Paulo já avisou, né, que é assim que a humanidade estaria. Então, lembrando aqui o que nós acabamos de ver, né, sobre o nosso propósito de sermos sacerdotes, de testemunhar de Cristo para o mundo, de termos a nossa imagem transformada para ser semelhante a Cristo, nosso caráter, nossa vida transformados para sermos semelhantes a Cristo. Nós vemos que isso não condiz com o mundo em que nós vivemos. Nós realmente temos que viver neste mundo, mas não ser deste mundo. Porque o mundo busca os prazeres, né? São amigos dos prazeres, nós somos amigos de Deus. O mundo pode ter aparência de piedade, mas nós cristãos não podemos ter só aparência, devemos ser piedosos por completo. Né? Ainda não perfeitos, é claro, mas cada dia mais semelhantes a Cristo. Né? Então, até mencionei um pouco nisso aqui, mas aqui é importante lembrar que os princípios bíblicos que falam sobre de joias, adornos, a conduta cristã em geral, eles não prestam nenhuma contribuição para a nossa salvação. Ou seja, eu não vou ser salvo, não, eu vou ser salvo porque eu não uso isso, não uso aquilo, me visto corretamente, não tem nada a ver. A nossa salvação é somente pela graça. É só a graça de Cristo. Né? Ou seja, esse assunto ele é importante para nós aprendermos, mas não é o centro da nossa vida. O centro da nossa vida é o que eu acabei de mencionar aqui. O meu propósito de testemunhar de Cristo e de ser transformado à sua imagem e semelhança. Isso aqui é o primordial da minha caminhada cristã. Né? Então, quando nós vamos tratar aqui sobre princípios de conduta cristã, é um assunto importante para aprendermos, para estudarmos, algo que abre a nossa mente para pedirmos a Deus, Senhor, muda isso na minha vida, me transforma e me molde. Mas não deve ser assunto de discussão, não deve ser assunto de briga, não deve ser um padrão para julgar as pessoas. Né? Esse não é um assunto com esse nível de importância. Né? Nossa importância é ser transformados e testemunhar de Jesus para outras pessoas. Né? Então, já vou começar aqui com esse texto, né, que já é bem conhecido. Vamos pegar aqui alguns textos que são mais conhecidos na Bíblia, os principais, né, que falam sobre esse tema. Tá? Então, quando nós falamos de conduta cristã, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre conduta cristã, aborda vários aspectos, né? A nossa crença sobre conduta cristã aborda vários aspectos. Vai desde o nosso cuidado com a saúde, tem a ver com aquilo que nós lemos, os livros que lemos, as músicas que ouvimos, né? Aquilo que nós assistimos, o cuidado que devemos ter em todos os aspectos da nossa vida, já que estamos sendo moldados à semelhança de Cristo, devemos deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha. A conduta cristã fala sobre os ambientes que nós frequentamos. Né? Existem ambientes que não são adequados para um cristão. A influência não é positiva e nós devemos nos abster de nesses ambientes. Né? Então, assim, tem músicas que não devemos ouvir, tem livros que não devemos ler, programas de televisão ou filmes que não devemos assistir, livros, né? Assim, tem várias coisas que nós não devemos nos envolver com elas porque nos atrapalham em nossa caminhada cristã, em nossa busca pela semelhança de Cristo Jesus, né? Então, aborda vários esse aí. Mas vemos que nenhum desses pontos aí é essencial, né? Então, a gente já deve ter ouvido aí muito, né, sobre pessoas dizendo, não, só vai para o céu quem é vegetariano. Eu já ouvi alguns falando isso, né? Não é isso que a Bíblia ensina. Apesar de que eu devo buscar cada dia mais melhorar a minha saúde, minha alimentação, meus hábitos saudáveis, a minha salvação não depende disso. Isso é um resultado, né, do trabalho de Cristo na minha vida, é um resultado da minha salvação. Né? Então, esses aspectos que envolvem a conduta cristã não tem a ver com a minha salvação, tem a ver com a minha busca em ser semelhante a Cristo. Né? Tem a ver com o meu testemunho diante dos outros. Tem a ver com isso aí. E é por isso, né, que, como adventistas, nós acreditamos esses princípios, né, que falam especialmente dos adornos. Né? E aí temos um texto aqui de 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Bem conhecido esse texto, diz assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Interessante o texto aqui, é Pedro, né, apresentando esse apelo, né, esse convite aqui. É claro que, apesar de Pedro falar aqui da esposa, a gente percebe claramente que não é só para as mulheres, né, é para todos, o princípio aqui é para todos. E não é Pedro que está inventando o princípio, esse princípio já existia, Pedro apenas está
exortando ali a igreja, as mulheres, a cuidarem, né, com a sua aparência. É claro que eu não quero fazer aqui uma exegese do texto, né? Não cabe aqui fazer uma exegese detalhada do texto, mas tem alguns detalhes aqui que vale a pena a gente mencionar, né? Tanto esse texto de Pedro, a gente vai ver daqui a pouquinho o texto de Timóteo, né, de Paulo, menciona aqui um contraste entre o que se espera e o que não se espera do cristão. Então, por isso que menciona não seja o adorno da esposa, né? Não, aparece esse não aí. E aí, em contraste, ele diz, porém, o homem interior do coração, seja, porém. Então, é interessante o texto apresentar. Eu já vi muitas pessoas, né, mencionando, não, aqui é apenas uma exortação para que seja equilibrado, né, haja um certo equilíbrio. Só que o texto não dá a ideia de equilíbrio aqui, né? Tem um não e um seja porém, ou seja, esse não, esse sim. Esse aqui é o que não se espera de um cristão, e esse é o que se espera do cristão, né? Então, o adorno, aquilo que como aqui frisado, de cabelo, adereço de ouro, aparato, são coisas que não têm utilidade, né? Não têm um fim útil, não devem adornar o cristão. Seja, porém, então, o homem interior. Percebe que o foco de Pedro é no testemunho. O que deve enfeitar o cristão é o homem interior do coração, né? É o espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. O foco desses textos que nós vamos ver aqui é o testemunho. Então, Deus não apenas pede, não use esses adornos, porque eu não quero. Não é um pedido arbitrário, tem a ver com a transformação da minha imagem, a semelhança de Cristo, como eu já mencionei no início, né? E tem como meu testemunho como cristão. Então, vamos pensar aqui. É o desejo de Deus que a cada momento, onde quer que eu esteja, se eu esteja no trabalho, na minha casa, na minha vizinhança, entre familiares, na faculdade, onde eu estiver, Deus quer que as pessoas, ao olharem para mim, vejam o meu testemunho. Né? Essa é a ideia aqui, é o princípio por trás do que Pedro está falando. Ele quer ver meu testemunho. Mas quando nós valorizamos demais a aparência, né? Nos preocupamos com o nosso cabelo, unha, com a orelha, né? Com o rosto, com roupas, né? E outras coisas mais que não são necessários, né? Quando nós exaltamos demais isso, as pessoas, quando olharem para nós, em vez de reparar no nosso testemunho, vão reparar naquilo que está chamando a atenção. Aqui é que está o foco, né, do convite de Pedro, de Paulo. Por isso que ele menciona, o que adorna o cristão não deve ser o que é exterior, o que enfeita, o que é que chama atenção em mim. Pedro está dizendo, não é o que é exterior, tem que ser o que está lá dentro. Então, quando eu passar na rua, quando eu estiver lá no meu trabalho, na faculdade, quando as pessoas olharem para mim, o que Deus deseja que eles vejam em mim é a paz que irradia da minha face. É a alegria que está no meu rosto, aquela felicidade que o mundo não pode oferecer. Ele quer que as pessoas olhem para mim e percebam que eu sou alguém diferente. Minha postura, minhas palavras, né? a minha expressão. Mas se eu valorizar demais a minha beleza exterior, as pessoas não vão reparar nisso, vão ficar reparando na minha roupa cara, né? Vão reparar no brinco, cordão, no meu cabelo, vão reparar nessas coisas. Então, nós perdemos uma oportunidade assim preciosíssima quando passamos a valorizar demais a nossa aparência exterior, uma oportunidade de testemunhar do amor de Cristo, né? Então, esse princípio, ele é muito profundo. Não tem a ver apenas com adornos, né? Não tem a ver só com cabelo, com joias, não tem a ver só com isso. Vai muito além, né? Então, até o meu carro, eu gosto de mencionar isso, né? Se eu compro um carro de luxo e andar com esse carro, né, pela cidade, ninguém vai parar para pensar quem é o motorista, né, que está dirigindo o carro, se ele é cristão ou não. Ninguém vai reparar, vai ficar olhando para o carro que eu estou dirigindo, né? O carro vai chamar tanta atenção que eles não vão nem querer saber se aquele que está dirigindo é um cristão dedicado a Deus. Então, tem a ver com tudo na minha vida cristã, né? Simplicidade, né? Paulo fala um pouco sobre isso, né? Simplicidade e modéstia devem permear tudo em nossa vida, né? Então, nós sabemos, né, a importância que a nossa sociedade dá para a beleza, né? E aqui tem dois aspectos. Primeiro,
as pessoas tratam bem quem se arruma bem. Isso é óbvio, né? Eu sempre, quando eu vou a banco, por exemplo, né, sempre que eu vou a banco, eu gosto de ir bem arrumado. Claro que eu não vou de terno, mas eu gosto de botar uma roupa social, né, camisa, manga comprida. E é incrível a diferença como eles nos tratam, né? Quando eu vou lá, na última vez que eu tive que ir no banco buscar um cartão, um funcionário lá do banco veio, agora com a pandemia, né, os bancos aqui em Manaus estão fazendo fila do lado de fora, eu não sei como é que está aí. Então, eu estava na fila do lado de fora, já veio me atender, perguntou o que eu queria, e eu falei que eu vim buscar o cartão, ele mesmo me pegou meu documento, foi lá dentro, já trouxe o papel para eu assinar, já me entregou na fila mesmo, sem nem entrar, e não demorei. E aí eu fiquei pensando, mas será que ele me atendeu assim, né, porque eu estou bem arrumado, né? E se eu tivesse mal arrumado? Então, a nossa sociedade realmente dá importância para a aparência, né? Então, alguém que está bem arrumado sempre vai ser bem tratado. Mas, por causa disso, aí entra um outro lado, o lado de valorizar demais, né? Onde nós temos um desejo tão grande de parecer bonitos que esquecemos nosso maior propósito, que é testemunhar de Cristo, né? Então, a nossa sociedade dá sim importância para a aparência, mas devemos focar naquele lado que fortalece o nosso testemunho como cristãos. Por isso que Pedro nos convida a nos trajar de um espírito manso e tranquilo, né? E aí um exemplo interessante da Bíblia, Ezequiel capítulo 28, verso 17 menciona, né? Levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Aqui é um texto que faz referência a Satanás, a Lúcifer. E aqui Ezequiel deixa claro que um dos motivos que fez com que Lúcifer se exaltasse, se tornasse orgulhoso, foi a sua beleza. Ele admirou demais a sua beleza. Aliás, tem outros textos na Bíblia que mencionam, né, que ele é realmente um anjo muito belo, inclusive faz comparação de Lúcifer, né, com as pedras preciosas, né, exaltando aí a sua beleza. Então, ele admirou demais a sua beleza, acabou se corrompendo. Característica da nossa natureza pecaminosa, dá valor excessivo para a nossa aparência, né, e acabamos esquecendo o nosso testemunho, nosso caráter interior. Então, é claro, aqui é uma citação do Tratado de Teologia, né? Os cristãos não se opõem à beleza e ao bom gosto, mas procurem seu estilo de vida evitar a escravidão à moda e à ostentação. O que isso quer dizer? Olha, se eu tenho que testemunhar de Cristo, onde quer que eu vá, né? Onde quer que eu esteja, eu tenho que testemunhar de Cristo, eu não posso, por um lado, ter uma vida cheio de adornos e ostentação, que desvia a atenção das pessoas do meu caráter para essas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso andar mal arrumado, tá? Então, a Bíblia tem várias referências a isso, né? Menciona várias vezes esse aspecto. Jesus mesmo, por exemplo, né, quando foram lá crucificar Jesus, eles não quiseram rasgar o manto de Jesus, porque era um tecido bom, né? Então, eles tiraram sortes porque não queriam rasgar. Isso mostra que Jesus andava bem arrumado, apesar de não ser uma roupa suntuosa, como era dos sacerdotes, né? dos fariseus, né? Eles já andavam ostentando. A de Jesus era um vestuário simples, mas de qualidade. Olha que interessante, né? Então, a Bíblia deixa claro isso. Nós, como cristãos, devemos andar bem arrumados, tá? Bem arrumados. Um cristão tem que cuidar do seu cabelo, tem que cuidar do seu rosto, da roupa que veste, tá? Um cristão tem que cuidar, as unhas têm que estar bem cuidadas, porque nós testemunhamos de Cristo, e andar mal arrumado também interfere no testemunho que temos de dar, né? O cristão não pode andar mal arrumado, desleixado, com qualquer roupa, de qualquer maneira. Devemos andar, sim, bem arrumados, devemos cuidar da nossa aparência. Mas o que deve refletir nesse cuidado? Simplicidade, né? Bem arrumados, bonitos, bem cuidados, mas simples, modestos, para que o que chama atenção em nós não seja aquilo que estamos usando, mas sim o nosso caráter, né? E o texto de Paulo, né, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10, também bem conhecido e bem parecido com o de Pedro, né? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras. Interessante, né? Aqui Paulo acrescentou um detalhe, uma expressão
mais comum é que Pedro não usou, que é as boas obras, né? As boas obras é que devem enfeitar o cristão. Olha que interessante, está vendo que o foco também é testemunho? Ou seja, as pessoas ao olharem para mim têm que reparar nas minhas boas obras, no meu caráter, na minha atitude, né? É isso que ele deve olhar em mim, não o meu cabelo, né? Não as joias que eu estou usando, não aquilo que a roupa, né, cara ou de marca, ou qualquer outra coisa que está aí né, no meu exterior, mas o meu caráter, né, as minhas atitudes, porque eu preciso testemunhar de Cristo Jesus. Então, as pessoas, ao olharem para mim, precisam reparar nisso, tá? É a mesma coisa. E aí o texto, parece que Paulo e Pedro puxaram aqui, um pouco mais detalhado, do texto de Jesus, aqui em Mateus capítulo 5, verso 16. Porque Jesus menciona aqui, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Olha que legal. Aqui é um texto conhecido, né? Quando Jesus fala da luz do mundo, devemos ter uma luz, né? Então, ele diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens. Que luz é essa que deve brilhar? Não é a luz do brinco, do cordão, entendeu? Não é a luz do meu cabelo, do meu rosto, né? Da minha roupa. Não é essa luz que deve brilhar. É a luz das boas obras. Tanto é que as pessoas, ao olharem essas boas obras, vão glorificar a quem? Glorificar a Deus. Eles vão perceber que isso não vem de mim, é trabalho de Cristo na minha vida, e por isso que é Ele que será glorificado, né? Eles vão ver as nossas boas obras e vão glorificar a Deus. Olha que legal, é isso, é essa luz que deve brilhar de nós. Então, não podemos permitir, né, que outras coisas, outras luzes, né, ofusquem isso. E nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, várias referências a isso também. Né? Oséias, capítulo 2, verso 13, menciona que Naí se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Né? Então, o Antigo Testamento apresenta o uso de joias, geralmente associado à apostasia. Então, vou mencionar aqui mais um texto, já menciono o que eu ia mencionar agora aqui, acho que fica mais fácil aqui, né? Então, nós vemos aqui dois exemplos do Antigo Testamento em que as joias foram removidas. O primeiro deles está em Gênesis, capítulo 35, versos 2 a 4. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em suas mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, Jacó aqui estava no momento de reavivamento, ele convidou a família inteira a entregar a vida a Cristo, né? A família passou por altos e baixos, aconteceram várias tragédias ali, né? E então, Jacó, em sua caminhada de volta para sua terra, convida agora a família inteira, todos da sua casa, a fazerem uma renovação da sua vida com Deus. É interessante que menciona isso, né? Não só os deuses eles enterraram, mas também as argolas das orelhas. E aí a pergunta de onde é que eles tiveram esse entendimento, né? Como é que eles sabiam que os brincos que eles usavam na época não agradavam a Deus, né? Claro que aqui tem vários detalhes aqui, né? Existe a possibilidade desses brincos serem como amuletos, referências aos deuses, tá? É possível, sim. Então existem achados arqueológicos aí de brincos, né? Desses tempos antigos que faziam referências às divindades da época, né? Então, mas, de qualquer maneira, não interfere no princípio. Se eles entregaram os brincos porque tinha referências aos deuses, né, não muda, porque nós também somos convidados a não adorar outros deuses. E um dos deuses do nosso tempo é a exaltação da nossa beleza exterior. Então, de qualquer maneira, o que usamos, né, brincos, cordões, anéis, de uma certa forma, hoje também é uma idolatria, né? É quando valorizamos demais a nossa beleza, assim como valorizamos o dinheiro e outras coisas que são considerados ídolos, né? Mas não tem só esse texto aqui em Êxodo, capítulo 33, o povo de Israel aqui diante do Monte Sinai é convidado, né, por Deus a mudar os hábitos. Dize aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, né, os enfeites, os adornos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o Monte Horebe em diante. E aqui entra um detalhe, né? Nós vemos, assim, de um modo geral, o povo de Israel realmente parou de usar adornos depois desse momento, né? Desse encontro com Deus ali diante do Monte Sinai, né?
O Israel só voltou a usar adornos em momentos de apostasia. Por isso que a Bíblia tem várias dessas referências, né, de quando o povo começava a se apostatar, a se desviar dos caminhos de Deus. Os profetas eram chamados, né, para tentar trazer o povo de volta para Deus. As referências ao povo usando adornos, brincos, cordões, né, joias. Então, geralmente, a Bíblia descreve o povo de Israel usando esses adornos em tempos de apostasia. Olha que interessante, né? Então, por isso que a Bíblia associa o uso de joias à apostasia. E, em alguns momentos ainda a Bíblia associa o uso de joias à prostituição, né? Israel foi chamado de prostituta várias vezes por se afastar de Deus e adotar outros deuses, né? Então, a imagem também de uso de joias e tudo é associado aí à prostituição, né? É até uma imagem um pouco pesada, mas essa é a forma como a Bíblia apresenta, né, a respeito disso. Só para a gente deixar assim mais claro aqui, eu sei que essa questão de uso de joias, de adornos, tal, causa muitas discussões em nossa igreja, né? Então, como o pastor Júnior também deve vir muitas perguntas, né? Pastor, pode, não pode? E alguns acham que não precisa mais, não tem nada a ver, outros acham que ainda precisa ser cobrado dos irmãos. Aí eu também lido muito com isso, né? Mas vale a pena a gente deixar claro aqui que a postura oficial da nossa igreja, isso não é um assunto que ainda precisa ser esclarecido. A postura oficial da nossa igreja é de que nós cremos sim. E aqui está um trecho do Isto Cremos, né, página 358, é o capítulo que fala sobre a conduta cristã, tá? Capítulo 22. E aqui diz assim: cremos que os cristãos não se devem adornar com joias. Entendemos assim que o uso de brincos, anéis, colares, braceletes, bem como os vistosos prendedores de gravata, abotoaduras, brochas ou qualquer outro tipo de joia, cuja função principal seja do adorno, é desnecessário e não se harmoniza com a simplicidade de adorno recomendada pelas Escrituras. Tá? E aí continua, né? A Bíblia também associa os cosméticos pomposos com paganismo e apostasia. Então, no tocante a cosméticos, portanto, cremos que os cristãos deveriam manter a aparência natural e saudável. Se erguermos bem alto a figura do Salvador, pelo modo como falamos, agimos e nos vestimos, nos tornaremos tais quais magnetos atraindo pessoas aí. Então, mais uma vez, referência aqui ao nosso testemunho, né? Então, oficialmente, como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que, como cristãos, devemos nos preocupar com a nossa aparência e ela deve refletir a maior simplicidade possível, né? Então, tanto no Isto Cremos, o Manual da Igreja também menciona isso, né? Ellen White também menciona várias vezes. E aqui um trecho do livro Evangelismo, né? Ela diz assim: trajar-se com simplicidade e abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda espécie está em harmonia com a nossa fé, né? É esse a postura oficial da nossa igreja, é esse o convite que a Bíblia faz para cada um de nós. Então, eu sei que no mundo em que nós vivemos, o padrão de beleza que o mundo oferece para nós nos chama para querer usar essas coisas, nos chama para querer usar essas coisas. Então, desde criança, né, as crianças pequenas já querem usar brincos, né, essas coisas. Esses dias a minha esposa e meus filhos foram para um casamento, não pude ir, e lá, né, a maioria das pessoas não eram da igreja, e a minha filha ficou impressionada, porque todo mundo estava usando brinco, né, e ela fica muito impressionada com isso, e a gente vê como que as crianças, desde pequenos, sentem esse desejo, né, de usar essas coisas. A gente vive num mundo que um padrão de beleza acaba sendo almejado por nós, mas a gente não pode esquecer que o padrão de beleza de Deus é diferente. Deus tem um padrão de belezas que espera de nós, e em nossa caminhada rumo ao céu devemos refletir esse padrão de beleza de Cristo, né? Um detalhe interessante é que nem o Isto Cremos, nem o Manual da Igreja, nem a Bíblia faz uma lista do que pode ou não pode, né? Então, aí, eu posso pintar o cabelo, posso pintar a unha, posso usar brinco, cordão, anel, e esse tipo de anel eu posso. A Bíblia, o Isto Cremos, não dá uma lista do que pode ou não pode. O objetivo é que nós entendamos, compreendamos o princípio. Então, ao eu entender o princípio, eu mesmo consigo avaliar, em minha vida, se aquilo que eu estou usando ajuda ou atrapalha o meu testemunho, né? Então, eu tenho que perguntar: poxa, mas
Se eu pintar o meu cabelo dessa maneira, será que isso vai atrapalhar o meu testemunho como cristão? Será que o meu cabelo agora vai chamar a atenção das pessoas e vai interferir? Né? Então, a gente tem que estar preocupado com isso. Então, a Bíblia não diz, por exemplo, que é proibido usar maquiagem. A igreja não diz isso, né? O manual da igreja, o isso não é proibido usar maquiagem. Eu preciso perguntar. Então, é claro que existe maquiagem e maquiagem, né? Tem aquela maquiagem que é realmente para disfarçar uma imperfeição e tem aquela que é para destacar, né? Então, eu preciso perguntar, poxa, isso aqui que eu estou usando vai chamar a atenção das pessoas? Né? A minha aparência ainda vai continuar tendo essa aparência de simplicidade, modéstia, e o meu testemunho é que vai ressaltar? Esse é o princípio, é essa pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo. Né? Então, o que nós estamos aprendendo aqui não é para nós agora avaliarmos as pessoas ao meu redor, aquele irmão ali ainda está apostatado, esse aqui não, esse aqui está padrão, não, é para olharmos para nós mesmos. Será que eu tenho refletido cada dia mais o caráter de Jesus? Né? É para avaliarmos a nossa conduta. Então, a forma como nós nos vestimos revela quem reina em nosso coração. Tá? Então, eu já vi muitos argumentos, não, Deus não se importa com a nossa aparência, Ele se importa com o nosso interior. Isso é verdade, mas depende da fase, né? Depende do momento. Por exemplo, o filho pródigo, na história do filho pródigo, é interessante essa história, porque quando o filho pródigo chegou na casa, voltando ali da sua jornada, né? Ele chegou fedorento, né? Todo trapilha, roupa feia, rasgada, sujo. Mas o pai não se importou em como ele estava, nem se importou com o cheiro, com a sua roupa, né? Com a sua aparência. Ele o abraçou com todo amor. Essa história do filho pródigo mostra muito bem o que Deus espera de nós. Na hora de Deus me aceitar, na hora de eu entregar a minha vida a Cristo, a aparência não importa. Deus não quer saber de como é que eu estou, se eu sou rico ou pobre, se eu estou bem vestido ou mal vestido, se eu só tenho uma bermuda ou se eu tenho uma roupa social. Né? Ele não quer saber se eu tenho cometido grandes pecados ou pequenos pecados. Deus não quer saber do meu exterior, Ele quer saber do meu interior. Estou arrependido? Estou desejoso de receber o seu perdão? Então, aí sim, Deus se importa com o meu interior. Mas depois que eu entreguei a vida a Cristo, aí agora o meu exterior começa a ser transformado. Tanto é que o filho pródigo, logo em seguida, tomou banho, né? O pai mandou trazer roupas novas. Por que o pai se impôs? Por que o pai não deixou ele maltrapilho? Né? O pai o aceitou do jeito que ele estava, mas logo depois mandou trazer roupas novas, roupas limpas, para que ele agora tivesse cheiroso, bem arrumado, né? Bonito. Então, depois que entregamos a vida a Cristo, a transformação que Ele faz em nossa vida não é só no interior. Não tem como ser só no interior, tem que ser no exterior, até porque as pessoas para as quais nós testemunhamos, elas não vão enxergar nosso coração. As pessoas não conseguem enxergar o que tem na nossa cabeça, né, nossos pensamentos, nossas ideias, elas só enxergam nossas atitudes. Ela vai enxergar a minha vida exterior. Então, o meu exterior vai produzir os frutos do trabalho que Cristo está fazendo na minha vida. Então, na minha caminhada com Cristo, o meu exterior importa sim, e a forma como eu me visto, aquilo que eu uso, vai fazer diferença e mostrar quem realmente está morando e habitando dentro de mim. Né? E eu queria terminar deixando esses dois exemplos aqui, que são bem interessantes. No Apocalipse fala de duas mulheres. Tá? Uma mulher, é bem conhecida aqui essas imagens, representa aí a Babilônia, né, a confusão. Apocalipse 17, verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Né? Essa é a mulher que representa a confusão, né? A Babilônia. Por outro lado, a Bíblia apresenta outra mulher, que é a mulher que representa a Igreja de Cristo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O único adorno que essa mulher tem é essa coroa. E o próprio texto deixa claro que essa coroa não está ali para enfeitar a mulher, é um símbolo de vitória. Né? Então, a mulher ela se veste com beleza espiritual. A lua, o sol, né? A glória de Cristo, a coroa como símbolo de vitória. A gente vê um contraste bem diferente. Né? O que a mulher que representa a Igreja de Cristo quer refletir é Cristo, enquanto que a Babilônia chama atenção para si, né? A pompa, o luxo e a tudo mais. É interessante essas duas mulheres, né? Uma representa a Igreja de Cristo e a outra representa a confusão religiosa. E aí podemos agora nos perguntar, né, a quem eu quero ser semelhante? Né? A quem eu quero me assemelhar? A qual mulher? Né? A igreja falsa ou a igreja verdadeira? Né? A Babilônia, a confusão ou a Igreja de Cristo? Né? Esse é meu foco.
E um último pensamento aqui, que vale a pena a gente raciocinar, tem a ver com o céu. Tudo aquilo que nós fazemos em nossa caminhada aqui, depois do batismo, tem a ver com o céu, tudo. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e para esse monte de regra e enxergamos dessa maneira, apenas um monte de regra que tem que seguir, não pode isso, não pode aquilo, eu não posso ir naquele lugar, não posso ir nessa festa, não posso beber aquilo, eu não posso assistir aquilo. Então, nós temos a tendência de olhar para os ensinos da Bíblia como regras que temos que ficar seguindo. E, às vezes, nós somos cegados pela nossa natureza em perceber o propósito muito maior por trás de tudo isso. Por que o sábado eu preciso dedicar para Deus? Por que no sábado eu não posso ficar vendo qualquer programa de televisão? Por que no sábado eu não posso ler qualquer livro, né? Ou desempenhar qualquer atividade? Por que o sábado é diferente? Eu tenho que dedicar para Deus. É claro que o sábado cumpre vários propósitos, vários, né? Nos auxilia em muitos aspectos, mas um deles é que nós nos acostumamos a viver a vida que teremos lá no céu. E aí eu pergunto, se eu não consigo passar um sábado inteiro em comunhão com Jesus, como é que eu vou passar a eternidade dessa maneira? Um dia inteiro, às vezes é difícil a gente passar o sábado inteiro ali só com as coisas espirituais, trabalho missionário, fazendo bem aos outros. É tão difícil, nosso pensamento fica sendo puxado o tempo todo para outras coisas. Se eu não conseguir me passar um dia, como é que eu vou passar a eternidade? Então, todas as regras que a Bíblia apresenta, né, que aos nossos olhos são só regras, na verdade, é o nosso treinamento para o céu. Por que a Bíblia fala sobre saúde, tem a ver com a conduta cristã? Não é somente para que sejamos saudáveis. É claro que cuidar da nossa saúde atinge vários propósitos, mas não é só pela saúde. É porque a vida que nós teremos lá no céu será completamente saudável. Se aqui na Terra eu não começar a mudar meus hábitos alimentares, como é que eu vou me acostumar com a comida que eu terei lá no céu? Então, assim, o que às vezes a gente olha como regras e regras, não pode, na verdade é Deus já nos treinando e nos habituando à vida que nós teremos lá no céu. E a mesma coisa tem a ver com a conduta cristã. Lá no céu, as nossas roupas serão de glória. Então, a roupa que eu uso aqui na terra tem que ser a que mais reflete a glória de Cristo. Lá no céu, meu cabelo não vai ficar mudando de cor. Nossas unhas não vão ficar mudando de cor. Lá no céu, eu não vou usar brincos, cordões. A gente não vai usar essas coisas. Por que aqui neste mundo eu quero me apegar tanto a isso? Por que eu quero me parecer belo aos padrões do mundo, buscando coisas que eu não vou ter lá no céu? Então, quando Deus me convida a demonstrar simplicidade, beleza e simplicidade em minha vida, um dos objetivos é esse, não só o testemunho, né? Mas é para eu me acostumar com a vida que teremos lá no céu. E um exemplo que eu gosto de usar muito, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo para mostrar como o raciocínio bíblico ele é lindo, é lógico, né? Ele é perfeito. Convido vocês, né, a prestarem atenção nos apresentadores de telejornal. Não sei quantos vocês ainda assistem, né? Eu quase não assisto mais, geralmente eu vejo notícias só pela internet. Mas preste atenção nos apresentadores de telejornal, Jornal Nacional, Jornal da Record, preste atenção neles, na roupa que eles estão vestindo. Né? Geralmente é um casal, né, um homem e uma mulher. Então, o homem, geralmente, que está ali, gente impecável, terno impecável, a gravata, a cor, tudo impecável. Né? A mulher também, quando está ali vestida, se você não vê a mulher no telejornal de roupa com manga curta, pode reparar, manga um pouco mais longa, tá? Você não vê mulher apresentando telejornal com roupa decotada, é sempre roupa padrão, sabe? Num padrão assim, bem elevado, né? E, claro que essas mulheres usam brinco, né? Mas são brincos bem discretos. Você nunca vai ver uma mulher apresentando no telejornal com brincos grandes que chamam a atenção. Por que os apresentadores de telejornal se vestem dessa maneira? Porque eles aprendem lá na faculdade que, ao eles apresentarem uma notícia, tá, para que as pessoas prestem atenção na notícia que eles estão passando, a aparência deles não pode chamar atenção. Tanto é que eles apresentam o telejornal, a gente quase não presta atenção na roupa. Eles estão muito bem vestidos, mas a gente não fica nem reparando na roupa. Essa é a ideia da modéstia e da simplicidade. Quando você está bem arrumado, as pessoas vão ver que você está bem arrumado, mas não vão prestar atenção na sua roupa, vão prestar atenção em quê? Na mensagem que eu estou transmitindo. E não existe mensagem mais preciosa, né, do que a mensagem que temos para oferecer para o mundo.
as notícias, né? Se eles fazem isso para a notícia de um jornal, que geralmente é só tragédia, 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 eles não querem desviar a atenção das pessoas da notícia para si mesmos, imagina nós. Olha como a gente vê, né, que as pessoas do mundo são mais, às vezes, sábias do que as pessoas que pertencem a Deus, né? Então, a Deus deseja que em nossa vida nós testemunhemos o seu amor, porque temos uma mensagem muito mais importante do que os telejornais ou qualquer outra coisa para transmitir para o mundo. E, acima de tudo, estamos nos preparando para morar no céu. Esse é o convite que Deus faz para nós, né? Eu sei que, às vezes, o padrão é um pouco elevado. Muitos desses hábitos, às vezes, demora para a gente deixar, mas esse é o alvo, né? Em nossa caminhada com Jesus, deve ser o nosso desejo. Eu sempre pedir, Senhor, me ajuda, né? Que a minha vida, meu vestuário, né? Tudo que eu tenho aqui, a minha aparência exterior, possa refletir o caráter de Jesus e que nada aqui distraia a atenção das pessoas para esse testemunho que eu desejo dar para as pessoas ao meu redor. Somos sacerdotes de Deus e devemos proclamar essa luz para o mundo, né? Que Deus nos use e nos abençoe. Eu queria encerrar aqui com uma oração, né? Pode ser? Assim como cada um de nós estamos mesmo, vamos só curvar nosso rosto, né? E fazer aqui uma oração encerrando nesse momento. Não sei se vai ter mais algumas coisas, pergunta, né? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos um pouquinho mais, aprofundarmos aqui nesse tema, Senhor. Apesar de ser esse um assunto bastante discutido, né, em alguns meios, em alguns momentos, mas nós sabemos, Senhor, da importância de que nosso testemunho, nosso caráter possa refletir essa luz maravilhosa para as pessoas e que nada na nossa aparência exterior distraia a atenção dessas pessoas, Senhor. E que sejamos também cada dia mais transformados à sua imagem, à sua semelhança, Senhor. Faça isso em nossas vidas, nos prepare para o céu, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, pastor. Grato. Muito bem, queridos. Eu vou lançar uma perguntinha aqui, depois eu vou aproveitar aqui, dentro do chat tem uma pergunta feita pelo Tiago. Brunão, eu fiquei na dúvida aqui, qual texto você se referia assim? É claro que você está perguntando pelo texto, mas é lá no iniciozinho, né? Não, mas eu achei, pastor, porque eu não vi que ele estava projetando a tela, não. Aí quando eu vi, eu já não sei isso já. Ok. Maravilha. Estamos juntos. Pois é, pastor, louvado seja Deus, viu? Uma palestra assim que reflete, antes de tudo, um equilíbrio que está dentro daquilo que nós estamos realmente propondo aqui, né, para o nosso grupo, considerando aí a importância de levarmos a sério essa propaganda que fazemos dos céus, né? Eu tenho percebido, não sei se compartilha comigo, né? Mas a gente assim também lida, né, com esses sites que envolvem sites não, nesses grupos, né, seja de WhatsApp, dentro do contexto Facebook, né? E às vezes a gente se assusta, eu particularmente me assusto às vezes com certos tipos de posturas assim de irmãs, irmãos de igreja, né? E veiculam imagens, mas que parece destoar daquilo que deveria ser a essência da vida delas, né? Eu imagino assim, se o quanto me escandaliza, e olha que eu estou assim, já diante de uma realidade, uma história de vida, de adventismo, de cristianismo, eu acho que o que já foi assimilado, né, já me deixa um pouco mais calejado, né, para lidar com essas situações. Mas às vezes eu fico chocado, né, porque uma certa liberdade de às vezes expor o corpo, né, de expor uma certa, não é apenas a questão do traje no sentido de adorno, mas até mesmo, tudo bem se a pessoa vai para a praia, né? A gente entende ali que você não vai de terno para uma praia, né? Mas até interessante isso, né? Porque se você vai ao fórum, por exemplo, você não pode ir de qualquer jeito, né? A gente fala da igreja, por exemplo, às vezes as pessoas esquecem que ali na frente elas estão representando o mestre, né? Então, Deus me aceita né, de qualquer modo. Claro que eu acho que você foi bem pontual ali ao fazer referência da parábola ali, né, do filho pródigo, né? Então, a gente se esquece que nós somos referências, né? As pessoas nos observam, né? Não apenas nas indumentárias, mas no discurso, na fala, da maneira de nos comportarmos, né? Então, a gente vê assim que existem ainda certos antagonismos, né?
no que diz respeito ao discurso e à vivência, né? Ainda temos essa dificuldade, uma distância entre esses dois aspectos, né? Que envolve a nossa conduta cristã, né? Então, assim, às vezes eu penso de que modo assim que a gente pode lidar e trabalhar nessas questões quando a gente vai abordar essas pessoas, né? Às vezes a gente fica, particularmente me sinto até bastante acanhado, sabe? Eu sei que a gente tem que orientar, o pastorado está aí para isso, né? Tanto é que nós estamos aqui justamente para dar essas coordenadas, né? Mas abordar essas pessoas sem que elas se sintam machucadas, feridas, porque não é a nossa intenção, né? De maneira nenhuma machucar essas pessoas. E também, né? Às vezes, o pastor está olhando essas coisas, pastor sem vergonha. Não, é porque, gente, a gente está ali e a gente lida com aquele contexto, né? Não quer dizer que a gente queira ver, né? De fato, não. Mas também o pastor é ser humano, né? Ele também enfrenta tentações. Aí se expõe daquela forma, a gente, se eu como ser humano, pastor, né? Que tenho sofro essa tentação, imagina aqueles que são mais desventurados nessa questão de lidar com suas pulsões, com suas vontades. Então, cabe aqui uma reflexão, né, pastor, sobre isso também. Né? Sim, esse tema da conduta cristã vai muito longe, né? Tem muitos detalhes. Aqui eu abordei um aspecto, né? A gente pegar ali o próprio Nisto Cremos, ele aborda vários, aí vem sobre os ambientes que frequentamos, a música, aí entra essa questão do vestuário, né? Inadequado para um cristão, da sensualidade. Então, ele é muito amplo, né? É muito amplo aí esse assunto para ser abordado, né? É verdade. Cabe aqui a reflexão, né, diante de tudo isso, né? Mas você me fez pensar, assim, sabe, pastor? Porque às vezes nós mesmos, né, sem nos darmos conta, às vezes a gente relaxa em um detalhe ou outro, né? E cabe aqui a gente considerar, né, a importância do que somos na qualidade de testemunhas, né, diante das pessoas, não é? A forma como nos vestimos. Me lembro lá em Montes Claros, né? A região ali no norte de Minas, aqui em Minas Gerais, né, o povo é mais conservador, né? Eu lembro que o pastor, meu presidente, dizia: cuidado com a forma como você vai sair. Eu falei: pastor, mas se eu for para uma academia, por exemplo, né? Vou na academia, eu não vou de terno, eu não vou com a roupa, eu vou praticar atividade física, né? Ele dizia: até nisso você tem que ser mais cauteloso. Por quê? Porque você precisa fugir da aparência do mal, né? As pessoas, elas vão te enxergar de outro modo. Então, exige de nós, né, uma postura. Isso aqui como um pastor, né? E a gente vê que realmente, né, dentro do contexto sacerdócio, os sacerdotes se comportavam de forma diferente dentro do templo. Eles tinham uma indumentária peculiar para as atividades, exercícios dentro do templo, né? No que diz respeito ali às demandas, né, que envolviam sacrifício, outras coisas, porque eles tinham que ser distintos, né, na sua forma de representar o mestre, né, de representar o seu Deus, né? Mas, enfim, pastor, uma pergunta que eu achei interessante aqui, da parte de uma das nossas ovelhas aqui, o Tiago. Achei interessante. Tiago, você quer fazer essa pergunta, Tiago? Faça a pergunta para a gente aqui. O que é que eu faço? Deixa eu ver aqui. Ele menciona assim: andar em um carro que você tem condições de manter, que não é popular e sim chama atenção, ser inconveniente para o cristão? Ou o que manda deixa eu ver aqui, ter a convicção interior de que você tem e não é menosprezar ou ostentar na sociedade. O propósito não é nem a beleza, que aqui envolve o exterior do veículo, mas a segurança que ele oferece, né? Seria uma questão pessoal de cada um com Deus ou cabe a orientação da igreja acerca desse assunto? Ele diz aqui: obrigado e ótimo tema, né? Cristo abençoe. Eu vejo assim, essa é uma questão que cada um, só a pessoa pode avaliar, né? Por isso que eu falei, esse princípio, essas normas que nós aprendemos aqui, né, da conduta cristã, não são normas para a gente ficar um condenando o outro, um avaliando o outro. Em todos os aspectos, por exemplo, na conduta cristã também fala sobre saúde. Então, eu não vou agora virar vegetariano e começar a vigiar os irmãos que não são vegetarianos. Não é para isso. A norma de conduta cristã é para mim. Né? Essas normas são para eu começar agora a ver o que Deus espera de mim, o alvo que eu quero chegar, e a cada dia pedir: Senhor, me ajuda a melhorar isso aqui. Né?
Então, se eu tenho um carro de um preço mais elevado, não deve ser o meu papel, né, ou um papel do outro irmão da igreja, ficar avaliando se o meu carro é digno de um cristão ou não. Não é esse o papel. Então, o proprietário do carro é que tem que entender o princípio e perguntar: eu preciso desse carro? Né? Então, assim, se o carro que você tem, que o membro tem, ele é útil, ele comprou porque ele precisa de um carro maior, aí como ele mencionou, né, por questão de segurança, tal, pronto, meu amigo, você está usando o carro, você tem um propósito com aquele carro. Só que eu mencionei a questão do carro porque nós vivemos numa sociedade onde nós queremos ostentar aquilo que não tem, sem termos condições, né? A gente vê muito isso com carro, a gente vê isso com celular. Às vezes o irmão recebe um salário mínimo, mas ele quer comprar um iPhone. Por que que eu compro? Não, mas é porque é muito... Será que é mesmo? Então, assim, nós vivemos na nossa cidade, a gente quer aparentar algo que nós não somos, né? Então, isso é eu que tenho que perguntar para mim mesmo. Não é, que eu não posso julgar o outro irmão que o carro que ele comprou foi desnecessário e é para chamar a atenção. Não posso. Aí é ele que tem que perguntar, né? Esses termos que nós aprendemos aqui é para nós nos avaliarmos, né? Não vigiar o outro. Então, eu não posso condenar o irmão. Eu é que tenho que perguntar para mim, será que esse carro aqui eu comprei porque ele é útil para mim? Eu preciso de um carro desse porte, desse tamanho, por causa disso, beleza. Agora, eu mesmo consigo me avaliar e dizer, não, eu comprei esse carro mais pela pompa, eu quero, né, mostrar para todo mundo que eu tenho dinheiro. Eu consigo saber disso de mim mesmo, né? Então, eu que tenho que me perguntar. São coisas que só eu e o Espírito Santo podem avaliar, né? Por isso que é importante a gente aprender o princípio. O que o princípio está dizendo? É que as pessoas, ao olharem para mim, precisam reparar no meu caráter. Então, qualquer coisa que eu sinto, que o Espírito Santo tocar no meu coração, dizendo, ó, isso aí está me atrapalhando, não está desviando a atenção das pessoas. É o Espírito Santo e eu. Né? Se o Espírito Santo tocar no meu coração, e olha, Senhor, me ajuda aqui a mudar isso aqui, né? Porque eu quero demonstrar simplicidade em tudo que eu faço. Né? Então, por isso que eu mencionei a questão de Jesus, né? Da roupa de Jesus. Se Jesus fosse comprar aquela roupa no seu tempo, ele ia pagar caro, não era barato a roupa que Jesus usava. Mas, ao mesmo tempo, demonstrava simplicidade. O objetivo dele não era andar bem arrumado e chamar atenção com essa roupa, né? Como eram aí os sacerdotes do seu tempo, né? Os fariseus, os líderes religiosos. Então, Jesus não queria chamar atenção, tá? Que em nenhum momento ele menciona a roupa de Jesus, em lugar nenhum, só menciona na classificação ali, né? Então, ao mesmo tempo que era uma roupa cara, era uma roupa boa, mas era simples, né? Então, não tem a ver com o carro, se eu comprei um carro caro. Se eu tenho um objetivo, um propósito, eu comprei esse carro por isso, eu preciso de um carro desse tamanho, desse porte, por causa disso, pronto, meu amigo, isso aí eu não vejo como um pecado, é errado. Tá? Mas aí vai cada um com a sua consciência. Se eu comprei um carro e eu estou sentindo que esse carro, eu não preciso desse carro desse porte, não preciso disso, eu comprei mais para poder me chamar a atenção, o Espírito Santo tocar no meu coração, eu disse, Senhor, me ajuda a melhorar isso aqui. Então, o próximo carro, eu vou comprar um carro mais simples, que já vai ser útil da mesma maneira. Né? Então, assim, isso é entre eu e o Espírito Santo. Né? Espero que tenha dado para entender. Oi, boa noite. Acabou que eu entrei aqui, fiquei calado aqui, mas obrigado pela resposta. Deu para entender, sim. É basicamente isso aí que eu entendo também, sabe? É questão de... Tem pessoas que vendem a alma para ter o que não pode, né? Então, eu entendi basicamente isso aí também. Obrigado pela resposta aí, Deus abençoe, viu? Maravilha, Tiago. Queridos, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui? Aproveitando esse momento, nós já estamos aí para encerrar, né? A programação. Se alguém tiver alguma pergunta e gostaria de fazer aqui, aproveite. Olha, agora o cálice, não digo para sempre, mas pelo menos no contexto nosso aqui será, né? Perguntas fáceis, viu? Pastor, acho que foi muito esclarecedor, né? Realmente o seminário foi, a meu ver, assim, muito esclarecedor, muito equilibrado, né? Bruno? Não, eu ia falar isso mesmo, ficou realmente assim, muito bem explicado. A dúvida do Thiagão foi muito boa também. De resto, sim, foi muito bom mesmo. Deu para ter um conhecimento aqui bem maior, bem mais. Pelo menos para mim, né, mais profundo desse assunto. O conhecimento que eu tinha era raso, embora era o mesmo, mas eu aprofundei esse tipo também. Foi muito bom. Deus abençoe aí. Ótimo.
A Marina, ela disse aqui que o que ela percebe é que alguns itens são tratados pela nossa organização como pecado abominável e outros fazemos vistas grossas. Mas é o que o pastor disse, precisamos olhar para nós. Né? Muito pertinente aqui a observação feita pela Marina. Né? E é isso mesmo, né, pastor? Às vezes é uma questão de realmente que envolve conversão, né? Não tem outro caminho, né? A forma como a gente guarda o sábado, né? Que a gente lida, né, com as coisas do cotidiano, a forma de devolver o dízimo, a fidelidade cristã, né? Todas essas questões, elas trazem essa carga de implicação, né? Então, é aquilo que tu disseste, né? O tema da conduta cristã é muito mais amplo, né? Muito mais diversificado, né, nesse sentido, e requereria, né, mais tempo, mas Marina ainda menciona aqui, né, e pedir ao Espírito Santo direção é muito importante, né, queridos? Por isso que é importante também a gente buscar a palavra, né, mais e mais, né? A igreja tem assim um papel importante de ensinar, né? Mas não de vigiar ou de ficar classificando, né? Quem é membro santo, quem é pecador por causa disso daquilo. Então, o papel da igreja é ensinar, é apenas ensinar. Né? E acho que cada um, ao aprender, entre ele e o Espírito Santo, pedir que seja transformado e moldado. Tanto é que E a obra de, eu, a obra de Deus. eu nunca vi nenhuma igreja disciplinando o irmão por causa da maquiagem, por causa que eu estava com um cabelo pintado, ou porque usou um brinco. Eu nunca vi a igreja disciplinando por causa disso. Né? Nosso papel é exortar. Da mesma maneira que nunca ninguém vai ser, nunca vi ninguém disciplinado porque pegou tomando café. Né? Tem muitos que não pode tomar café, né? O irmão tomou café, vamos disciplinar o irmão. Não vê. Então, são aspectos da nossa conduta, cuidado com a nossa saúde, nosso vestuário, que, sim, precisa de orientação, a igreja precisa ensinar, mas tem mais a ver de cada um de nós, transformação do Espírito Santo, desejar essa transformação para nós mesmos, que é não ficar vigiando o outro, né? É verdade. É claro que não é o contexto aqui, mas fazendo a leitura psicanalítica da coisa, sabe, pastor? A gente sabe que existe uma demanda narcísica, né? Implicada, né? Em que, às vezes, a pessoa quer dar voz de si para o outro porque não se é percebida. Então, em muitos momentos, ela quer trajar de forma diferente, colocar algo de modo diferente, para ela dar voz de si porque parece que ela não se sente percebida. Né? O que é um agravo na percepção de si mesmo. É um problema que está envolvendo sua própria autoestima, né? Seus valores pessoais. Né? E tanta gente que paga um preço alto, né, para se sentir aceita em um meio, para se sentir querida, acolhida. Né? Então, a gente vê que é uma forma de se propagandear, né, para que, de algum modo, a pessoa seja notada. Né? É claro que existem outros fatores, mas eu estou trazendo aqui alguns aspectos que requerem isso, né? Enxergar a igreja como mãe, muitas vezes, e a demanda na relação. Permita-me aqui, né, fazer brevemente essa observação do ponto de vista psíquico, né? Mas quando você vê, por exemplo, a ideia da igreja, que é muitas vezes travestida como a figura da mãe, que às vezes não ofertou carinho, da mãe que não acolheu como se esperava. E aí, às vezes, a pessoa ela transgride, ela se rebela contra a igreja na tentativa de devolver o troco para a mãe. Então, existe um pouco dessa demanda, né, que a gente observa assim, de uma forma muito nítida quando a gente vai para o espaço clínico. Né? Mas só a título de curiosidade que eu trabalhei isso daqui, viu, querido? Muito bem, muito bem, muito bem. Pastorzão, meu querido, muito obrigado. Só porque veio aqui uma petição, eu vou esclarecer aqui rapidinho. Né? Alguém pediu se poderia disponibilizar o slide aqui. É o Kaique, né? A gente pode, pastor? De qualquer forma, a gente vai estar enviando isso daqui também para o YouTube, né, na plataforma lá, e vai conseguir visualizar. Mas se puder disponibilizar, a gente agradece. Ficamos felizes da vida. Né? Muito bem, queridos. Aqui, fechando então, né, a nossa querida Tole, nossa líder do Ministério Jovem lá do bairro Goiânia, né, da nossa sede, diz aqui: cabe a nós sensatez e estudo da palavra. Somos estrangeiros aqui. Temos que nos observar quando aderirmos o que o mundo usa ou faz. Excelente contribuição. Kaique agradece a sua disposição em nos proporcionar essa bênção aí com relação aos slides. Queridos,
mais uma vez aqui, agradecer a você que acreditou, né, no nosso projeto. O pastor William Brown está inaugurando, né, alguns momentos que nós teremos aí, pelo menos uma vez no mês. Já convidei o nosso querido pastor Luiz Cláudio, a gente chamava ele de Amós, né? Está lembrado dele? Ele está lá no nosso grupo, né, de pastores do Salt, né, turma 45. E ele vai falar um pouquinho também sobre aspectos aí relacionados a princípios, né? O título vai ser Inegociável, né? Então, quero aqui, mais uma vez, reforçar nossa gratidão a você, querido pastor William, né, pela oportunidade ofertada a nós aqui de acrescentar a nossa experiência de fé, ao nosso cristianismo, mesmo à distância, né, com esses recursos, temos sido ricamente abençoados com pessoas que são dedicadas no estudo da palavra e que querem aí contribuir conosco para a nossa edificação. Então, que Deus te abençoe muito, viu, meu querido? Eu quero encerrar aqui e gostaria também de fechar, mas agora fazendo uma oração, suplicando aí em favor do meu colega pastor. Podemos? Sim, Tati, vamos deixar gravadinho, vamos mandar lá para a plataforma, depois eu mando para vocês, tá bem? Vamos orar aqui. Querido Deus, muito obrigado por esta palestra extremamente edificante, equilibrada, pautada nos princípios e nos valores que são trazidos através das Sagradas Escrituras. O Senhor abençoe esse teu servo na sua caminhada, no seu ministério, no seu relacionamento familiar. Ele continue sendo essa luz, né, sendo iluminado pelo Espírito Santo para apresentar a luz que é Cristo Jesus para o seu rebanho e para as pessoas ao seu redor, e em geografias distintas, mas que através dessa tecnologia podemos usufruir desse conhecimento. Ele esteja nas tuas mãos, sob os teus cuidados, nós pedimos, e como também dos demais que vieram, compareceram, marcaram presença nessa nossa live. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastorzão, obrigado, viu? Um ósculo santo aí para todos vocês. Pode falar. Agradeço o convite, estamos à disposição. Tamo junto. Obrigado mesmo, meu querido. Fiquem com Deus, então, queridos. Deus abençoe a todos. Tenham boa noite. Boa noite.